Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando agora um estudo maravilhoso, um estudo que fala sobre uma esperança real. E para começar esse tema, eu estou aqui no deserto. Como você pode ver, esse deserto é impressionante. E foi exatamente nessa região onde Jesus foi tentado por Satanás, conforme está descrito em Mateus capítulo 4. Aqui aconteceu aquele episódio terrível na vida de Jesus, quando o inimigo pessoalmente veio tentá-lo. Mas na verdade esse grande conflito entre o bem e o mal começou no céu. O livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Outras traduções dizem: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E quando você vai para o verso 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando você vai para o versículo 10, está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A origem do mal começou exatamente com um anjo, que era um anjo perfeito, como todos os anjos eram perfeitos, com Lúcifer. Ele se rebelou contra o governo de Deus e Deus teve que expulsá-lo do céu. Expulso do céu, ele veio exatamente para a terra e levou essa tentação para Adão e Eva, e o pecado entrou no mundo. De acordo com Romanos 5, verso 12, o pecado passou a todos os homens, porque todos, claro, nasceram como filhos de Adão e Eva. Então todos nós somos pecadores. Acontece que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quando Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, nós ficamos preocupados, porque aí sabemos que estamos perdidos, uma vez que somos pecadores. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia, quando diz o salário do pecado é a morte, ela continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E foi exatamente para nos salvar do pecado foi que Jesus veio ao mundo. Jesus veio aqui, nasceu da Virgem Maria, na cidade de Belém, que está perto daqui. E assim Jesus Cristo andou por essas terras, andou por esses lugares. E Jesus ensinou, orientou, curou as pessoas. E depois morreu na cruz para garantir a nossa salvação. Depois que Jesus nasceu em Belém e percorreu por outras regiões, ele foi para a cidade de Cafarnaum, que fica exatamente na região do Mar da Galileia. E eu quero que você saiba um pouco mais sobre o que aconteceu em Cafarnaum, a vida de Jesus, como ele venceu a tentação, como ele venceu o pecado, como ele venceu a morte e como ele te deu chance de viver outra vez e viver eternamente com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo no reino dos céus. Com certeza, o nascimento de Jesus nessa terra foi o nascimento da nossa esperança. Ou seja, Jesus Cristo é a esperança real para mim e para você. Eu te convido a ir comigo à cidade de Cafarnaum. Estamos aqui em Cafarnaum. Essa cidade é exatamente o local onde Jesus viveu boa parte do seu ministério terrestre. E aqui em Mateus capítulo 4, verso 18, diz: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia. E o verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Eu estou aqui nesse local que representa a sinagoga ou as sinagogas onde Jesus andou, pregou e ensinou.
E toda essa região da Galileia, essa região do Mar da Galileia, é a região onde Jesus curou muitas pessoas, como diz aqui Mateus 4, de 23 a 25. Diz que Jesus curava as pessoas, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a fama de Jesus se espalhou por toda a região. Jesus viveu aqui. Imagine a emoção que eu estou sentindo de estar aqui, onde ele viveu, ensinou, pregou. Mas vem uma pergunta à nossa cabeça: por que Jesus veio a esse lugar? Por que Jesus esteve aqui nessa terra? Jesus tinha um propósito claro, uma missão definida. Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade. Ele veio para trazer esperança, uma esperança real para você, para mim, para nossa família, para o seu casamento, para os seus filhos, para todos nós. E essa esperança real foi ensinada por Jesus nesse lugar, nessa região. Mas Jesus continuou a sua caminhada até o jardim do Getsemane e depois até o Monte do Calvário, onde ele deu a vida, na verdade, por você e por mim. Esse foi o propósito de Jesus ter vindo a essa terra, a esse lugar. Realmente Jesus esteve aqui nessa terra com esse propósito bem definido: salvar a humanidade. Mas eu me lembro de uma coisa muito importante. Um dia Deus desceu aqui na terra, naquela sarça que estava em chamas, lá no deserto. E Deus disse a Moisés: eu ouvi a oração do meu povo e desci aqui para livrá-los da escravidão egípcia, para livrá-los das mãos de Faraó. Foi com esse propósito que Jesus aqui esteve, para nos livrar da escravidão do pecado, para nos livrar das mãos de Satanás. E foi exatamente isso que Jesus deixou escrito na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Moisés perguntou a Deus: quando eu chegar no Egito e me perguntarem em nome de quem você veio, Senhor, o que devo dizer? Qual é o teu nome? E Deus disse: meu nome é Eu Sou. Quando você vem para João, capítulo 8, a Bíblia é muito clara, 8:58, respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aquele eu sou do deserto, que veio para livrar o povo da escravidão egípcia, é o mesmo eu sou que veio aqui, nesse lugar, para nos livrar da escravidão do pecado. E quando você vai para João 6:48, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quando você vai para João 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quando você vai para João 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Quando você vai para João 10, verso 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Quando você vai para João capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando você vai para João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente, quando você vai para João 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, o eu sou que livrou o povo da escravidão egípcia é o mesmo eu sou que esteve aqui, que andou exatamente aqui e veio para livrar você das mãos do inimigo e para te dar vitória, para te dar vida, para te dar salvação. E o momento mais incrível dessa história toda aconteceu no jardim do Getsemane. E eu quero convidar você a ir comigo até o jardim do Getsemane. Vamos! Já estou aqui no jardim do Getsemane, um lugar impressionante. Estou emocionado de estar aqui. Realmente foi nesse lugar
em que Jesus orou por você e por mim. Foi aqui que Jesus transpirou gotas de sangue. Foi aqui que Jesus foi traído e foi levado preso depois para ser julgado e finalmente condenado. Estar aqui é voltar no tempo. Estar aqui é voltar 2000 anos atrás. A palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 26 e no verso 36, está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Foram essas palavras que Jesus pronunciou nesse lugar. Aqui Jesus estava chegando no momento crucial do seu ministério. A razão principal pela qual Jesus veio a esse mundo. Ele nasceu, ele viveu, ele pregou, ele curou. Jesus nos deu uma lição de vida, depois passou por esse lugar e finalmente foi para o Monte do Calvário. Mas foi exatamente aqui em que Jesus ora a Deus e diz: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Foi aqui em que o céu parou. Foi aqui em que todos os anjos de Deus olhavam para Jesus. Foi exatamente aqui em que os demônios também olhavam para Jesus. Por um instante, o céu parou. Por um instante, o mundo inteiro parou. O universo inteiro parou. Porque naquele instante, Jesus fazia uma oração em que ele mesmo poderia decidir desistir. Jesus poderia simplesmente retroceder e falar assim: eu não quero morrer, eu não vou morrer. Ele poderia voltar e deixar tudo para trás. Por isso ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Foi aí que Deus olhou para Jesus e disse: meu filho, a minha vontade é que você vá até a morte, até a cruz, para salvar as pessoas. Então Jesus, por amor a você e a mim, por amor a cada um de nós, ele decide ir até a morte. Ele vai até a cruz, ele vai até o Calvário para finalmente pagar o preço em meu e em seu lugar. Sim, amigo, Jesus se entregou por você. Jesus levou sobre si os nossos pecados, como está escrito em Isaías 53. Ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e Jesus não abriu a sua boca, simplesmente se entregou. Eu quero perguntar a você, você também não quer se entregar? Você deseja fazer uma entrega total, como eu estou fazendo aqui agora? Você deseja tomar uma decisão e deseja entregar seu coração totalmente ao Senhor Jesus e começar hoje uma nova vida ao lado dele? Você sente no coração o desejo de nascer de novo, de lavar seus pecados, lavar seu coração, enfim, sepultar a velha vida, ser batizado e fazer valer o sangue derramado nesse lugar, o sangue derramado aqui no Calvário e na cruz? Você deseja hoje abrir seu coração, se entregar totalmente a Deus e começar aqui a viver uma nova experiência em sua vida? Eu sei que você quer, eu sei que você deseja. E se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, eu lhe convido a orar comigo. Venha comigo ao local onde Jesus orou e vamos orar juntos. Chegou o momento da oração. Provavelmente foi nesse lugar em que Jesus orou por você e por mim. Eu quero agora orar por você e por sua família. Oremos. Querido Pai Celestial, esse é o momento em que
na tua presença. Eu quero apresentar cada pessoa, cada família, cada casal, diante desta árvore, tocando nesta árvore, em que Jesus um dia tocou, em que Jesus um dia chorou e derramou sangue, em que um dia Jesus tomou uma decisão de morrer por nós na cruz. Ó Pai, eu venho aqui para apresentar ao Senhor essas pessoas que também tomaram hoje uma decisão. Ó Deus querido, toca essas vidas, toca este coração, abençoe este homem, esta mulher, esta família, e que assim como Jesus um dia nesse lugar decidiu por nós, que nós possamos agora decidir por Jesus e andar nos teus caminhos. Obrigado, Pai. Nós te louvamos por tão grande amor e por tão grande salvação. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê